Olá, turma! Então, hoje é a nossa última aula e gostaria de falar para vocês sobre o transtorno afetivo bipolar. Lembrando, né, que o transtorno afetivo bipolar, ele era denominado até bem pouco tempo de psicose maníaco-depressiva. Com a mudança de nome, esse transtorno deixou de ser considerado uma perturbação psicótica para ser considerado uma perturbação afetiva. O transtorno bipolar é uma doença grave, limitante e que pode causar prejuízos importantes na vida de uma pessoa. Então, existem dois tipos de divisão do transtorno afetivo bipolar. E o tipo 1 é a forma clássica em que o paciente ele apresenta os episódios de mania alternados com os depressivos. E as fases maníaca não precisa necessariamente ser seguida por fase depressiva. Nem as depressiva por maníaca, o tipo 2, ele caracteriza-se por não apresentar episódios de manias, mas de hipomania de depressão. O profissional indicado para tratar o paciente bipolar é o psiquiatra. Por quê, né? A psicoterapia é que tem se mostrado mais eficaz na redução de sintomas e também, né, na prevenção de novas crises. Então, é uma abordagem cognitivo-comportamental. Os trabalhos de psicoeducação são feitos pelos próprios psiquiatras, psicólogos ou os demais profissionais de saúde mental. Também, né, eles demonstraram ser eficiente na melhoria da compreensão da doença e na prevenção de recaída. Então, o transtorno bipolar do humor, né, que são a psicose maníaco-depressiva, tanto um ou outro, né, fase 1 ou fase 2, o tratamento indicado para o transtorno bipolar é prioritariamente farmacológico e é feito por um psiquiatra. Mas a associação da farmacoterapia com a psicoterapia é uma forma mais eficaz de controlar os sintomas e prevenir também recaídas. O tratamento farmacológico consiste de estabilidade do humor, como o lítio, o Depakote, o Tegretol, o Lamictal e etc. Mas pode incluir o uso de antidepressivo ou drogas que controlam a ansiedade ou problemas com pensamento, ou seja, delírios e alucinações. O uso dessas medicações, elas implicam em consultas frequentes com um psiquiatra, a fim, né, de controlar os efeitos colaterais e fazer os ajustes necessários para que os sintomas fiquem estáveis. Também, né, eu digo assim, que a psicoterapia, ela ajuda a aprender mais sobre a doença e a prevenir recaída. E também entra com a parte de monitorar o humor, a rotina e lidar melhor com diversos problemas que podem desencadear novas crises ou agravar o quadro dessa pessoa que está com o transtorno bipolar do humor. Então, né, de maneira geral, há três características principais que diferenciam um episódio de alteração do humor do transtorno bipolar e de uma oscilação do normal do humor. Então, são elas: a intensidade, a duração e a interferência nas atividades da vida. Quando a gente fala, né, de intensidade, o que é que ela entra? Entra alterações do humor que ocorrem no TDAH, que são normalmente mais severas do que oscilações normais do humor. Duração um estado simples, né, de mau humor. Normalmente termina em poucos dias, mas a mania ou a depressão, ele pode durar semanas ou meses.
Quando a pessoa ela sofre de ciclagem rápida, ou digamos assim, euforia e depressão, pode ir e vir rapidamente, mas a pessoa habitualmente não retorna ao humor estável por um longo período. Quando a gente fala de interferência nas atividades da vida, o que ela inclui? Ela inclui os extremos, né, no humor, que ocorre no TBH, que pode causar sérios prejuízos. Por exemplo, um episódio depressivo pode deixar uma pessoa incapaz de sair da cama ou ir até o trabalho, por exemplo. Um episódio maníaco pode fazer uma pessoa ficar sem dormir durante várias noites e dias, ou gastar um dinheiro que de fato ele não tem ou não desejaria desperdiçar, entendeu? Então, como identificar se está com esse problema, né? Com esse transtorno bipolar do humor? Então, a característica revela-se com manias, revela-se com hipomania, humor excessivamente animado, exaltado, eufórico, alegria exageradas e duradoura. Também revela-se bastante excitados nas atividades que desenvolve. Revela extremas irritabilidade, impaciência ou pavio muito curto. Sente-se capaz de fazer coisas que ninguém mais poderia fazer. E revela-se arrogante. E também vem o comportamento inadequado, provocador, intrometido, agressivo ou de risco. Entra a desinibição, aumento do contato social e expansividade. Entra também tem revelado excessiva agressividade física ou verbal. Também entra a insônia e pouca necessidade de sono, né? Que essa pessoa acha que não tem por que dormir. Tem usado drogas, e em especial cocaína, álcool e soníferos. E além disso também, né, uma pessoa com transtorno bipolar do humor faz coisas impossíveis, como gastar mais dinheiro do que poderia, se insinua sexualmente sem que esse seja o seu comportamento usual, né? Quando está deprimida, a pessoa sente-se triste, irritada, ansiosa, sem interesse pelas pessoas ou pelas coisas, né? Dorme muito ou tem insônia, perde o apetite, o prazer pelas coisas de que se acostumava a gostar. E não consegue se concentrar ou tomar decisões. Também sente-se fatigada, sem energia, mais lenta, sente-se também culpada em relação a tudo e pode pensar também até em suicídio. Então, por quais razões o transtorno bipolar do humor se desenvolve? O transtorno bipolar é uma doença, né, multifatorial. O que determina se o indivíduo terá ou não essa doença é principalmente a hereditariedade, ou seja, existe uma predisposição biológica, ou seja, geneticamente determinada para apresentar o transtorno. Além disso, né, alguns fatores ambientais, psicológicos podem, né, facilitar a manifestação das principais crises e são fatores importantes no desencadeamento de crises futuras. Entre esses fatores, que é chamados estressores, estão a perda de alguém, né, de alguém querido, ou separação, mudanças importantes na vida, ou seja, pode ser para melhor ou para pior. Também alteração do ritmo de sono, ou seja, mudança de fuso, trabalho noturno ou noites mal dormidas, o uso de drogas e o uso também de álcool, né? Então, né, gente, essa é a nossa aula, né? E espero que vocês tenham aprendido e também que tenham gostado.